estamos aí na quarta semana. A Joyce está questionando, né? A gente está falando de governança e complexidade, e ela está trazendo uma questão nova. Quer dizer, a questão dela a minha questão é como melhorar a qualidade da governança hoje, se a tendência é cada vez mais de descentralizarmos o poder. Aí por que ela pergunta isso? Porque ela coloca: pergunto isso levando em consideração o cenário de um povo que não tem nem educação, nem desenvolvimento social e moral, num país onde a corrupção e a burrice imperam, onde as pessoas só pensam em bunda, peito e piada. Como teremos boas decisões dentro desse cenário? Bom, primeira coisa, quando a gente estuda revolução cognitiva, a gente está trabalhando num contexto mundial. A gente está falando, né, quando a gente estuda o papel impresso, chegada do papel impresso e da internet, ela não é um fenômeno, não são fenômenos que aconteceram regionais, foram fenômenos que foram se expandindo em toda as sociedades, em todas as regiões. Então, desse ponto de vista, o que você está perguntando é o seguinte: se você vai descentralizar o poder, como é que você vai descentralizar o poder e as pessoas têm uma incapacidade de tomada de decisão em relação a esse poder, né? Então, aí eu acho que é uma coisa fundamental, que eu até tinha feito um vídeo de manhã sobre isso, que é o seguinte: e aí a gente sempre vai na história, né? Eu procuro não ficar aqui tentando, eu acho isso, acho aquilo, não. Então vamos ver o que aconteceu na história para a gente construir a república e construir o capitalismo e sair da monarquia. Que uma pessoa poderia dizer exatamente isso que você está dizendo quando as pessoas fizeram a ideia da república. As pessoas falam assim: mas como é que essas pessoas, esses súditos, que são totalmente dependentes do rei, vão conseguir fazer governar e escolher seus representantes e tal? Essas pessoas não têm essa capacidade. Então tem aí um fator que na época foi fundamental, que foi o seguinte: para que existisse a república, houve todo um processo do início de 1450 até a chegada em 1800, né, ao longo desse período todo, que foi um empoderamento de mídia do cidadão. Esse empoderamento de mídia significou a alfabetização das pessoas, né? Significou todo um processo filosófico que já começou a acontecer, todo um processo teórico, né? As pessoas começaram a ler muito mais, as pessoas começaram a ter acesso a informações de fora da sua aldeia. Então, para que você possa empoderar a ponta, você vai ter que sofisticar a ponta, naturalmente, né? Naturalmente você vai ter que sofisticar a ponta. Então essa ponta, ela vai ser empoderada por uma nova mídia, e essa mídia vai começar num processo de possibilidade. E aí eu vou te colocar isso. É uma possibilidade. O que aconteceu no passado? A mídia por si, sozinha, ela não faz o movimento. Então, por exemplo, se você analisar o Lutero, né, e o que vem depois do Lutero, e no filme do Lutero, não sei se você já assistiu, mas eu recomendo assistir, no filme do Lutero tem uma cena que ele está dando aula para as crianças. Ali é uma cena importante, porque naquele momento, aquela cena marca o início de um processo de alfabetização que os protestantes começaram a fazer, porque se você quer que as pessoas leiam a Bíblia, e você traduz ela para o alemão, do latim, você então começa a alfabetizar as pessoas para elas lerem a Bíblia. Então a religião naquele momento teve um papel importante, e toda aquela história da ética do capitalismo, mostrando que o capitalismo ele se fortaleceu principalmente em função dessas escolas que foram feitas do lado das igrejas, né? Então houve um movimento de um grupo na sociedade interessado em alfabetizar as pessoas. E a partir daí começou todo um processo, né, de capacitação
de aumento de percepção e de sofisticação desses grupos para fazer as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, esse processo que você percebe de incapacidade, desse empoderamento, é uma coisa que aconteceu no passado. Então, se a gente for olhar para trás e for projetar para agora, o que a gente tem aí? A gente começa a ter a possibilidade de aumentar, da internet, aumentar cada vez mais, né, informações na internet que sejam um pouco mais sofisticadas do que essa que você está falando, do ponto de vista educacional. Então, por exemplo, se você pegar esses movimentos todos de colocação de vídeos educativos, aulas, né? Por isso que eu coloco todas as minhas aulas na internet, estimulo que todo mundo faça isso. E aí você tem o Universo TV que está colocando, gravando as aulas dos professores das universidades e colocando. Você tem o Meet colocando tudo isso. Então você começa a ter a possibilidade de cada vez mais gente ir colocando coisas e as pessoas podendo, vou fazer aqui uma pesquisa sobre tal assunto. Aí cai numa aula de um cara que tem já uma certa bagagem nisso. Então ele não precisa ir na USP para assistir aquela aula, né? E aí você tem meio que uma bola de neve. Tem pessoas que, esse cara... Quer dizer, então, se você pensar isso numa escalada, então você vai aos poucos sofisticando essa possibilidade. Óbvio que isso não acontece naturalmente. Tem alguma coisa, né, que hoje os jovens têm uma dúvida, eles já vão direto no YouTube para fazer a pesquisa. Então, existe, na minha opinião, ao longo do tempo, um empoderamento do uso da mídia para que essa possibilidade de aumento de poder da ponta aumente. E a outra coisa, que aí não tem a ver com essa capacidade, digamos, mais sofisticada de tomada de decisão, que a escola teria um papel importante e tudo, tem uma outra coisa que é decisões que não são decisões sofisticadas, mas que elas coletivamente fazem uma diferença. No momento que você avalia um cara no Mercado Livre, no momento que você avalia um taxista, no momento que você avalia qualquer coisa, você tem aí uma situação. Espera um minutinho que eu encontrei uma pessoa aqui, daqui a pouquinho eu termino esse áudio aqui. E aí, cara? Peraí. Bom, encontrei um amigo aqui, então vamos fechar. Então o que você está vendo aí? Você está vendo digamos assim, o empoderamento. Eu estava falando do empoderamento individual, mas existe o empoderamento coletivo também. Então no momento que você começa a ter poder de tomar a decisão, que foi o que aconteceu de certa forma com o surgimento do livre mercado, que por mais que hoje ele não seja tão livre assim, no momento que você criou a possibilidade de empresas poderem competir uma com as outras, você deu um salto de qualidade em termos de produtos e serviços, porque uma empresa começou a querer ser melhor que a outra e a partir daí você foi criando um patamar. E como é que isso foi sendo feito? O amadurecimento do consumidor. Então esse amadurecimento do consumidor digital, no momento que ele começa a reclamar, ele não precisa ser um gênio filosófico para reclamar no Reclame Aqui, para desqualificar um hotel, para desqualificar um vendedor do Mercado Livre. Então com isso ele vai construindo uma inteligência coletiva mais sofisticada, de baixo para cima, que vai qualificando as organizações. E conforme as organizações vão adotando plataformas colaborativas, você vai melhorando essa capacidade dessa inteligência coletiva de poder avaliar, a partir das suas necessidades, quem está tratando melhor aqueles problemas, né? Com menor custo, com melhor qualidade e tudo. Então aí tem um empoderamento, que é um empoderamento, digamos, coletivo, que obviamente que o individual e o coletivo vão caminhando aos poucos juntos. Mas é uma coisa que independe também, que é um pouco o que acontece numa eleição, né? Teoricamente você tem um conjunto de pessoas que vai avaliando, vai analisando e vai tentando tomar uma decisão. E a partir daí você vai chegando a algumas conclusões ou vai cometendo erros, mas aqueles erros viram aprendizado e aqueles aprendizados vão se consolidando em termos coletivos, né? Então esse tipo de político eu não quero mais, esse aqui eu
não vou mais querer e tal, quer dizer, então você vai apostar num processo desse tipo, né? Com algumas coisas que tem que ser aperfeiçoadas. Então é um pouco isso, né? Então assim, você tá vendo, digamos assim, o lado, sempre tem um lado do copo, no copo meio cheio, se ele tá completamente, se ele tá meio vazio, ele tá meio cheio. Então você está tendo uma visão, digamos, mais pessimista, mais cética em relação às coisas, e eu estou te ponderando com uma visão um pouco mais otimista, no sentido de ver as coisas positivas que estão acontecendo, né? Que é essa difusão de vídeos, que é esse aumento da participação das pessoas, né? E que a gente está à beira também de uma mudança educacional muito grande. Que a escola atual, todo mundo questiona a escola, as pessoas não sabem para onde que as coisas têm que mudar, mas tem uma latência por mudança muito grande, né? Todo mundo sabe que existe uma crise hoje desse jovem, vou botar tecnologia, vamos resolver o problema de um jeito, vamos resolver de outro, mas existe uma crise latente na escola, da insatisfação do estudante, que já vem com outra cabeça, vem com outro modelo cognitivo e vai para a escola com aquele mesmo modelo cognitivo. Então essa coisa tem uma pressão em cima disso que vai tender a ter mudanças aí para frente. Pode demorar, tem as experiências, tem as pessoas que têm tido bastante espaço para questionar, apresentar ideias e tal. Então a gente tem um movimento todo que está apontando para esse empoderamento, para essa modificação. Óbvio que a escola tem um papel fundamental nisso, e não essa escola que está aí, mas uma escola que vai ampliar a autonomia, uma escola que vai trabalhar com lógica, com filosofia, com aumento de autonomia para cada pessoa, com capacidade maior de comunicação, de interação, que a gente não tem, né? Reduzir essa coisa dos donos da verdade. Então tudo isso vai nessa direção aí. Então, para a gente construir esse mundo mais centralizado, vai ter que cumprir essas etapas aí, que é o empoderamento e a sofisticação das pontas. Quando uma empresa, por exemplo, resolve dar mais poder para as pontas, sei lá, para o cara do telemarketing, ele tem que capacitar o cara do telemarketing, senão o cara não vai conseguir tomar uma decisão que ele precisa tomar sem ninguém orientando ele. Então você tem que empoderar o cara do telemarketing. Tem uma experiência interessante de uma empresa americana, não estou lembrando o nome agora, que eles colocaram profissionais gabaritados para se relacionar com o consumidor e tiraram o pessoal que era mais basicão, né? Depois eu, quando me lembrar direitinho, eu vou te mandar. Tem uma história mais ou menos por aí. Valeu.